Oi, boa tarde. Bom, para este seminário eu escolhi a teoria do construcionismo no seminário do Chico Buarque. Bem, para a psicologia social construcionista é fundamental a ideia de que somos nós o que construímos a realidade, ou seja, que nós pessoas em sociedade construímos histórias, ideias, teorias nas relações sociais, mas não somente o suposto de que as realidades são produzidas coletivamente no social. É uma criação social que contém nossas experiências, nossas percepções e nossos valores. Tá? Ou seja, a construção para o construcionismo deriva exclusivamente da interação entre nós e os outros. Tá? Eis porque é dada a importância à cultura, à história. O conhecimento pode ser considerado e definido como uma criação negociada de significados que tem suas raízes profundas nos outros acordos precedentes. Nesse sentido, todo conhecimento é local, ou seja, é produzida num contexto determinado, num momento histórico determinado, numa comunidade. O lugar desta construção do mundo não é mais na mente do indivíduo, e sim no encontro comunicativo entre as pessoas, o espaço interativo das relações através da linguagem. Bem, o papel da linguagem para o construcionismo social é essencial. Tá? É um fator constitutivo e através dela que temos a interação entre o eu e o outro. Mas, diferentemente de outras teorias psicológicas da linguagem, para a psicologia social construcionista, a linguagem não é considerada apenas um ato de mediação simbólica ou apenas um instrumento de comunicação. É muito mais do que isso, pois é considerada uma prática social, produtora de subjetividades e de sentidos, de existência. Tá? A linguagem, é uma prática social, dialógica, que implica a linguagem em uso. Tá? A produção de sentido é tomada, portanto, como um fenômeno sociolinguístico, uma vez que o uso da linguagem sustenta as práticas sociais geradoras de sentido, busca entender tanto as práticas discursivas que atravessam o cotidiano, isto é, narrativas, falas, conversas, argumentações, etc., tá? Como repertórios usados nessas produções discursivas. Deste modo, o construcionismo social propõe a centralidade da linguagem nas relações humanas, tá? Entendendo-a como produtora ou promotora de subjetividades e não como reveladoras do homem social psicológico. A ênfase do construcionismo social, então, está na linguagem, enquanto alicerce do processo de subjetivação e não ao contrário. Em Budapeste, encontramos justamente a tentativa de redimensionar a narrativa neste sentido. Em vez de contar a história do homem psicológico que produz narrativas, se faz uma história na qual a narrativa linguística, a narrativa social deste homem em suas relações sociais, ou seja, o eu subjetivo de José é construído linguisticamente em suas relações sociais. Tá? Ao se encontrar Kriska
mulher, língua e cidade estrangeiros é que se lança a outra língua, a outro amor, a outra existência, a outra identidade, uma identidade híbrida capaz de conter José e José, que, como nomes, não são simplesmente palavras de línguas distintas, capazes de designar a mesma coisa. Até porque essa coisa, a identidade de José, se transformou em outra ao incorporar um nome correspondente na língua húngara. Um dos exemplos que eu retirei do romance, da obra, é justamente quando, em uma passagem onde Costa e Krisca se entregam a um longo silêncio dotado de sentido e eminentemente vincular. Por vezes, os silêncios não significam ausência comunicativa, e sim uma profunda presença comunicativa de significados e de sentidos, inclusive múltiplos, no mesmo momento para os diversos protagonistas em interação. Eis um trecho. Mas duas pessoas não se equilibram muito tempo lado a lado, cada qual com seu silêncio. Um dos silêncios acaba sugando o outro. E foi quando me voltei para ela que de mim não se apercebia. Segui observando seu silêncio, de certo mais profundo que o meu e de algum modo mais silencioso. E assim permanecemos outra meia hora, ela dentro de si e eu imerso no silêncio dela. Aqui o silêncio até pode ser sentido como um vazio, uma ausência de ruídos, de sons, de palavras. Porém, em tal caso, todo vazio carrega consigo a possibilidade de ser preenchido, de diferentes formas. Conforme cantou o próprio Chico Buarque, em uma canção composta por Gilberto Gil, em 1974, Homem, 2019, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Assim também, uma página em branco contém todas as possibilidades de escrita ou de silêncio que contém, digamos, se podemos perceber que, levando em conta o silêncio que estamos falando agora, o húngaro ou em Budapeste, para José Costa, no início, é o silêncio, o vazio. Um enunciado narrativo, oral, escrito, realista ou ficcional, com os outros enunciados de modo dialógico, sempre nos posiciona dentro de relações sociais. Na ocasião de um encontro de escritores no consulado húngaro do Rio de Janeiro, José Costa, em Budapeste, explicando sua ignorância em relação aos significados da língua naquele momento, ainda não compreendia, nos oferece um discurso muito interessante do ponto de vista das rupturas e da produção de sentidos, impossibilitando de dar significado imediato às palavras proferidas por ele discursivamente, abre sua percepção a novos sentidos. Eis um trecho, era a sonoridade do idioma que se abria para mim ao passo de que eu penetrava o salão. Vibravam as vozes húngaras ao meu redor, sem suspeitar que expunham a um intruso os seus segredos, e por ignorar significados com mais nitidez,
eu percebia as inflexões da língua. Estava atento a cada reticência, a cada excitação, a frase interrompida. A palavra partia ao meio como fruta que eu pudesse espiar por dentro. Bem, para fechar o tema, podemos dizer que os momentos ativos do uso da linguagem, a saber, aqueles momentos nos quais a linguagem se torna mais potente, mais criativa, capaz de romper com estereotípias do discurso ou com significações instituídas e petrificadas, são momentos que poderíamos entender como oportunidades que surgem para mudanças. Essas mudanças podem ser temporais, lineares, estabelecidas, sei lá, esses lapsos, vazios, lacunas, nas reticências, as excitações, as interrupções da fala, da cadeia de significados estabelecidas que se abrem as oportunidades para a polissemia, tá? Para a produção de sentido, para a retomada da linguagem pelos sujeitos em ação, na interlocução. Bom, espero que hajam gostado. Essa é a minha análise. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!